Se você é fã de Madoka Mágica, deve conhecer os mangás spin-off, que compõem o universo da franquia. Com enredos bem emocionantes, esses conteúdos acrescentam muito em questão de novas garotas mágicas. No vídeo de hoje, continuando a falar sobre Kazumi Mágica, a Malícia Inocente, vamos descobrir o que acontece no quinto e último volume dos mangás. Caso não tenha visto a história dos volumes anteriores, confira os links na descrição desse vídeo. Antes de começar o vídeo, quero convidar vocês para conhecer o clube de membros do canal. Pelo preço de uma barra de chocolate, vocês podem ajudar o canal a continuar crescendo. E também usar os emojis exclusivos e os selos de Madoka Mágica nos comentários. Se gostarem, o link está na descrição. Se você gosta de Madoka Mágica, já deixa o seu like. E se você for novo aqui, não esqueça de se inscrever. Esse é o maior canal sobre Madoka Mágica do Brasil. Eu sou a Lady Romanosca. Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. It's showtime! Kazumi Kana, Umiki e Kaoru estão dentro da barreira da forma de bruxa de Saki. Kana quer que Kazumi vá para o novo mundo com ela. Kazumi recusa, dizendo que não quer um mundo sem suas amigas. Mesmo que Kana se ofereça para curá-la com magia, já que Kazumi logo se transformará em uma bruxa. Kazumi de repente sai do recipiente em que estava presa, com seu corpo caindo no chão. Umika tenta argumentar com Kana, dizendo que mesmo que seu corpo não seja humano, ela tem um coração humano como Kazumi. Umika admite que elas tinham medo de se transformarem em bruxas e queriam se salvar, mas que Kazumi decidiu não escapar da verdade sobre as bruxas e sobre ela mesma. Elas se recusam a dar Kazumi para Kana, então ela tenta atacá-las com a forma de bruxa de Saki. La Bestia de Mirai quebra a barreira para recuperar a Soul Gem das garotas mágicas, que se transformam em Griff Seeds e se tornam bruxas. As bruxas protegem a forma de bruxa de Saki. Kaoru usa Rosto Fantasma para atacar Kana. Umika então aparece atrás de Kana e usa Touko Del Male para aparentemente remover sua Soul Gem do seu corpo. Kana revela que era uma Soul Gem falsa e ataca Umika e Kaoru. Kazumi se prepara para se transformar. No entanto, sua Soul Gem foi corrompida. Jubei vai purificá-la, mas seu corpo começa a se desintegrar. Com sua última palavra de tchau para Kazumi, ele desaparece, deixando para trás duas Griff Seeds. Kyubei aparece, dizendo que Jubei estava incompleto. Kana usa um feitiço em Kazumi para levá-la à força. Só então, aparentemente, em um último ato de amor por Kazumi, a forma de bruxa de Saki ataca as outras bruxas. Umika e Kaoru usam a Griff Seed que ela deixa cair para purificar a Soul Gem corrompida de Kazumi, como prova de sua amizade. As marcas de bruxa no corpo de Kazumi começam a desaparecer. Kana diz que elas querem que Kazumi viva e seja uma das Hyaris, mas Kazumi diz para ela calar a boca e que ela vai salvar suas amigas. Kazumi usa um feitiço que cria cópias de si mesma, atacando as bruxas restantes que protegem Kana. Ela rapidamente derrota todas elas, exceto a bruxa das irmãs Soju. Umika e Kaoru se arrependem de ter deixado isso acontecer com ela, e dizem que queriam que ela experimentasse muitas coisas divertidas. Umika tem um flashback explicando por que as Pleiades não apareceram até o capítulo 3. Umika e Kaoru não contaram a Saki, ou as outras, que haviam encontrado Kazumi porque queriam ter certeza de que ela não era outro fracasso que acabaria ferindo os sentimentos de Saki. Elas dizem a Saki que Kazumi parece estável e não apresenta nenhuma normalidade, mas ela pode cozinhar da mesma forma que Michiru. Elas suspeitam que ela possa ser seu primeiro sucesso. Outro flashback mostra Saki segurando uma bruxa, enquanto Umika coleta dados sobre ela usando o X-File. Ela então faz Saki destruí-la sem explicação. Logo depois, Umika está no computador, fazendo algum tipo de pesquisa. Ela descobre uma maneira de trazer Michiru de volta dos mortos, usando o coração de uma bruxa, um Cor Maléficos. Ela deixa a escolha de prosseguir com isso para as Pleiades. Saki concorda com a ideia, dizendo às outras que Michiru a salvou mais de uma vez,
limpando primeiro suas Soul Gems para evitar que se tornassem bruxas. O Mika repete que será a maneira delas de lutar contra o sistema das garotas mágicas. Mas também será a maneira delas de lutar contra os incubadores. Apesar de quebrar uma lei da natureza. Infelizmente, elas continuaram falhando. A história retorna ao presente, onde Kazumi destrói a bruxa das irmãs Soju, ferindo finalmente Kana. Outro flashback começa quando Kaoru pergunta ao Mika se ela se lembra de quando elas decidiram criar Kazumi. As Pleiades se perguntaram como seria a Kazumi, e o Mika disse que ela seria uma lousa em branco, mas certamente seria tão radiante e boa quanto Michiru. Mirai se pergunta se ela também será parecida com Michiru, e fará de Kazumi sua aprendiz. Ela fez um ursinho de pelúcia especial com o nome de Kazumi para a ocasião. Satomi planeja dar um gato para Kazumi, já que ela começou a gostar de humanos, apesar de arranhar as mãos de Satomi. O Mika planeja deixar Kazumi ler seu próximo romance primeiro, e Kaoru quer dar a ela um uniforme de futebol japonês. Miko diz que levará todas para a América, e assistirão ao conglomerado estelar das Pleiades, com elas no Grand Canyon. E talvez ela finalmente conte seu desejo. Saki diz que quer dar os brincos de Michiru para Kazumi, não para torná-la mais parecida com a original, mas para realizar os desejos de Michiru para que os brincos se tornem apenas de Kazumi. De volta ao presente, o Mika começa a entrar em desespero, dizendo que queria ficar com Kazumi até o fim, mas elas acabariam deixando-a sozinha. Ela é abalada quando a Glyphseed de Saki começa a formar uma nova bruxa, e uma barreira com o círculo mágico de Umika acima da cidade se quebra. E Umika e Kaoru de repente se lembram da única coisa que pode comer Glyphseeds. As coisas que elas chamavam de fadas. Na verdade, incubadores. São eles que Umika nunca perdoará. As duas garotas gritam, "Saia, Kyubey!" Kyubey aparece dizendo, "Faz muito tempo que não nos vemos, Pleiades." Com a aparição repentina de Kyubey, Kaoru pergunta onde ele estava até agora. Ele diz que foi um prazer conhecer Kazumi e que nunca saiu da cidade. Ele nega tê-las observado em segredo e afirma que elas nunca o notaram. Ele diz para pedir uma explicação a Umika. Começa um flashback, mostrando a cena onde as garotas percebem que garotas mágicas se tornam bruxas. Em vez de Jubei, foi Kyubei quem contratou elas e explicou o sistema quando Michiru se tornou uma bruxa. Furiosa, Umika joga Kyubey na parede e ataca com sua lança. Umika responde que sem ele por perto, elas não se tornariam bruxas. Kyubey, em um novo corpo, aparece atrás delas, dizendo que matá-la é inútil. Ele explica que os incubadores compartilham suas mentes e possuem corpos infinitos. Miko então diz, "Então podemos pegar este, certo?" Ela coloca o corpo quebrado no recipiente, que mais tarde seria usado para fazer sementes do mal. A cena muda para Miko fazendo pesquisa sobre o corpo, usando o computador e sua Soul Gem para criar um novo tipo de incubador. Ela o apresenta às outras Pleiades, chamando de incubador versão dependente. Elas decidem chamá-lo de Jubei. Na próxima vez que encontram Kyubey, elas levam Jubei junto. Jubei diz a Kyubey que elas não precisam mais dele para eliminar as Glyphseeds. Ele também demonstra sua habilidade de limpar as joias. Kyubey diz que elas não precisam fazer tudo isso e deveriam apenas usar Glyphseeds. Mas Saki diz a ele que ninguém quer usar os restos mortais de uma amiga para continuar vivendo. Kyubey não entende, mas Nico responde que elas não esperam que ele entenda. O Mika diz que nunca mais o deixará fazer outro contrato nessa cidade. As Pleiades lançam um feitiço que torna invisíveis todos os incubadores, exceto Jubei, e mudam as memórias de todas as garotas mágicas da cidade para Jubei em vez de Kyubey. Kyubey a elogia pelo plano bem elaborado, e o Mika responde, "Tchau, Kyubey." A cena retorna ao presente, enquanto Kyubey continua falando. Essa foi uma experiência interessante. Transformar Glyphseeds em programas e usar nossos corpos como sistema de limpeza não foi uma má ideia.
Ele diz que sua teoria sobre o motivo do fracasso foi o uso do corpo dos incubadores para limpar as joias. Ele diz que elas não estavam realmente sendo limpas, apenas polidas. E é por isso que as Pleiades lentamente se tornaram bruxas, enquanto suas joias pareciam imaculadas. Kaoru acusa Kyubey de enganá-las, mas Kyubey diz que elas foram incapazes de limpar as Soul Gems desde o início, porque isso vai contra todo o seu propósito de extrair o desespero da esperança. Kyubey diz que queria falar com Jubei, que era um de sua espécie, embora fosse criado por elas. Mas mesmo Jubei não conseguiu ouvir suas palavras por causa do feitiço. As joias de Kaoru e Umika estão escurecendo, e Kyubey diz que 2 bruxas nascerão em breve. Kazumi implora para que ele limpe suas joias, mas ele diz que não é capaz de fazer isso, apenas Glyph-Seeds podem. A única bruxa restante é aquela nascida das irmãs Soju. Kyubey explica que nem todas as bruxas deixam cair Glyph-Seeds. Kazumi entra em pânico e vai para o lado de suas amigas, segurando suas mãos, enquanto ela chama seus nomes e implora, por favor. Kazumi está ajoelhada ao lado de Umika e Kaoru, enquanto elas dizem que suas joias e o rosto de Kazumi estão começando a escurecer. Kyubey diz que elas ultrapassaram seus limites e estão prestes a se tornar bruxas. Umika e Kaoru respondem que nunca se tornarão bruxas, porque continuarão lutando contra esse sistema até agora. Elas têm as esperanças que a avó de Michiru deu a elas. Seus estômagos roncam e elas sorriem para Kazumi. Kazumi pede que coma um risoto de morango com ela quando chegarem em casa, mas elas não respondem. Kyubey diz que não há precedente para garotas mágicas que morrem e não se tornam bruxas com suas Soul Gems tão sombrias. Elas respondem que se tornarão esse precedente. Kazumi implora que elas não a deixem, mas antes que elas respondam, seu brinco toca e sai voando. Ele se abre, revelando a Glyph-Seed de Michiru dentro. Um flashback mostra que após a morte de Michiru, elas encontraram sua Glyph-Seed. Saki diz: matar nossa amiga para nosso próprio bem? É isso que as garotas mágicas são? Kyubey diz que não tem nada a ver com isso. É o mesmo que animais que comem plantas para sobreviver. É apenas um sistema. Saki quer rejeitar esse sistema. Então as meninas não usam sua Glyph-Seed para limpar a joia, mas a escondem dentro de um dos brincos de Michiru com um feitiço chamado Soneria. De volta ao presente, Kazumi diz que Michiru ainda quer ajudar Umika e Kaoru. Kazumi diz que percebeu que Michiru estava sempre com ela e lutando com as Pleiades. Kaoru diz a Kazumi para usar a Glyph-Seed em si mesma, que é o que Michiru faria. Kazumi responde que Kaoru está certa, mas ela é Kazumi, e Kazumi usaria isso para o bem delas. Kana diz que os humanos são irritantes e usa sua magia Conectar para transformar todas as Soul Gems que foram deixadas no freezer em uma bruxa gigante. Kyubey pensa erroneamente que é a noite de Walpurgis por um momento, antes de perceber o que Kana fez. Ele chama a bruxa de O Amanhecer de Hyades em homenagem a ela. Umika e Kaoru dizem a Kazumi para ficar para trás, enquanto elas lutam contra a bruxa, já que ela não pode mais usar magia ou se tornará uma bruxa. Ela diz que isso não vai acontecer, já que ela não tem Soul Gem e não fez contrato com Kyubey. Ele pergunta: você se tornará uma garota mágica mesmo sabendo que se tornará uma bruxa? Kazumi diz que nunca cairá em desespero ou se tornará uma bruxa. Kazumi deseja se tornar um ser humano de verdade. Kyubey diz a ela que não faz sentido, já que ela se tornará uma garota mágica imediatamente após ter esse desejo atendido. Mas ela responde que precisa de um corpo não feito por outros para seguir em frente com seu próprio poder. Ela diz: agora, realize meu desejo, incubador. As mesmas palavras que Madoka disse no episódio 12. Kyubey concede o desejo, respondendo com: seu contrato foi feito. Seu desejo ultrapassou a entropia. Agora, libere seu novo poder, Kazumi Mágica. Kazumi aparece com sua Soul Gem recém-criada em volta do pescoço, com cabelos longos e um traje novo e branco, diferente do de Michiru. Kana fica surpresa com o desejo do seu contrato, e Kazumi diz que afinal elas não são tão diferentes. A raiva de Kana por ela e seu próprio desespero em se tornar uma bruxa
chegam ao ponto em que ela decide destruir o mundo de Kazumi ao lado dos outros humanos. Usando seus novos poderes, Kazumi, Kaori e Yumika derrotam a bruxa Hyades e seus familiares, o que deixa Kana enfraquecida e à beira de se tornar uma bruxa. Kazumi consola Kana, sabendo como ela se sente ao se preocupar se sua família e amigos a amam pelo que ela é ou por apenas ser um clone. Kazumi diz a ela que essas pessoas a amavam e que esse foi o presente de Nico para Kana. Depois de tirar a Glyph-Seed de Michiru, Kazumi diz que embora ela não tenha conseguido curar completamente a Soul-Gen, pois já curou a de Yumika e Kaoru, ela não a deixará se tornar uma bruxa e cuidará dos entes queridos de Kana. A gema de Kana é parcialmente limpa, dando a ela mais alguns minutos para decidir seu próprio destino. Enquanto chorava, Kana comenta que as palavras de Kazumi são sempre comoventes. Agradece e salta do prédio em que estão. Ela diz tchau e sua Soul-Gen explode. Depois de um tempo determinado, Kazumi é vista frequentando a escola, onde escolhe Subaru, que significa Pledges, como sobrenome. Ao mesmo tempo, Kaori e Yumika estão conversando com Kyubey, perguntando se ele está satisfeito com o fracasso delas. E ele responde que não sabe, mas que ganhou bons dados e uma boa bruxa em Kazumi, então deveria agradecê-las. As duas meninas dizem que nunca desistirão de tentar encontrar uma maneira de transformar bruxas novamente em garotas. A conversa delas é interrompida quando Kyubey sente uma Glyph-Seed rachando. No meio da aula, Kazumi sai correndo, sentindo a bruxa, e no caminho encontra Tachibana, oficial Ishijima, Kyo Kashida e Slice Akiyama, o chefe que sediou a competição que Yuri Asuka teve pela última vez. Ela se encontra com Miki e Kaoru, e as três se transformam com Kyubey as acompanhando. E aqui encerramos mais um vídeo. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar seu like. Me falem nos comentários o que vocês acharam da história completa de Kazumi Mágica e quais foram os seus momentos favoritos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!